Boa noite, povo de Deus, que a paz esteja com todos, amém? Estamos aqui a mais uma noite, com mais uma ministração, mais um vídeo na noite de hoje. E os irmãos que costumam toda semana estar recebendo os meus vídeos, por força maior não pude fazer na semana passada, porque o meu estúdio estava impossibilitado de me receber, porque meu filho estava aqui guardado, né? Com vírus, mas graças a Deus que ele já está bem, o sangue do Senhor o cobriu, o guardou, ele está bem, graças a Deus. E a palavra que eu vou estar deixando na noite de hoje está no livro de Provérbios 14, o versículo 1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. E o título do vídeo é Mulher Sábia e Mulher Tola. Aleluia, glórias a Deus. Nós sabemos que mulher, aleluia, glórias a Deus, muitas vezes ela é muito cobrada. Mas a mulher, o homem é a cabeça. Mas a mulher sábia, aleluia, glórias a Deus, sabendo conduzir a sua casa, ela é sábia. Mas aquela que não anda lado a lado, de acordo, aleluia, glórias a Deus, com seu parceiro, ou quem não tem parceiro, com seus filhos, aleluia, glórias a Deus. Porque nós mães, aleluia, glórias a Deus, temos que ter muita sabedoria no mundo de hoje para criar os seus filhos, aleluia, glórias a Deus. Porque o mundo é muito atrativo. E por ser muito atrativo, nós mães temos que estar vigilantes. Não só orando, mas também percebendo os sinais quando o seu filho ou sua filha muda. Porque tem pais e mães que eles estão preocupados com o seu trabalho, com a sua vida e não percebe, não se liga nos filhos. Então, principalmente a mulher, porque quando acontece algo errado em casa, o homem sempre diz, a culpa é da mulher. Aleluia. E às vezes não é. Né? Por mais que a gente esteja percebida, aleluia, glórias a Deus, chega um momento que os filhos ficam adolescentes, ficam homens. E muitos já adolescentes já começam a achar que são donos do seu nariz, né? Mas glória a Deus, aleluias, eu não vou estar falando em cima disso. Mas em cima disso eu vou dar exemplo na Bíblia, aleluia, glórias a Deus, de uma mulher sábia e uma mulher tola. Aqui no Gênesis temos um exemplo de uma mulher tola. Ou seja, ela foi ingênua. Que é Eva, aleluia, glórias a Deus. Aqui no Gênesis capítulo 3, a tentação do homem e a queda. Aleluia, glórias a Deus. Para os que não sabem da história, os que já sabem, Deus criou um jardim, colocou animais, fez o homem do barro, da terra, mas fez a sua imagem e semelhança. E ele percebeu que o homem, aleluia, glórias a Deus, não podia ficar sem o seu par, porque todos os animais tinham. E ele estava lá, aleluia, glórias a Deus, solitário no Éden. Deus cria a mulher. Quando ele cria a mulher, Adão disse que ela era a carne da sua carne e osso dos seus ossos.
porque, aleluia, glórias a Deus, foi tirado dele, literalmente. Mas chegou Deus, ele dá uma ordem a Adão e a Eva, que eles poderiam comer de todas as frutas, mas a que ficava no meio do jardim não podia comer. Mas vou ler um pouco da palavra para entenderem, aleluia, glórias a Deus. Ora, a serpente era mais sagaz do que todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comereis. Ou seja, a serpente estava dizendo a Eva que Deus disse que ela não poderia comer das frutas das árvores. Mas, porém, Eva estava dizendo que ele disse que poderia comer, só não poderia comer a que ficava no centro. E assim a serpente continuou a induzi-la, aleluia, glórias a Deus, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. Disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morra. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Ou seja, Deus disse que não era para comer, que se eles comessem, eles iriam morrer. Mas essa morte que Deus estava dizendo seria a morte, aleluia, porque eles, quando eles estavam no jardim, eles teriam vida eterna. Mas eu faço uma comparação aqui de mulheres que ouvem certas vozes ou certas amigas, aleluia. Vou comparar a serpente aqui com a amiga serpente. Que você, que é mulher casada, você não pode fazer mais certas coisas. Chega uma amiga: amiga, vamos ali em tal lugar fazer isso, né? Ou tipo numa balada ou numa festa. O seu esposo, ele está viajando, trabalhando. Você acha certo? A partir do momento que o homem e a mulher convivem junto, para haver uma concordância, uma paz e um equilíbrio, tem que concordar-se. Só que aqui Eva acabou dando ouvido à serpente, e por ela dar ouvido à serpente, acabou induzindo o seu marido a fazer algo errado. E por isso, os dois pagaram um preço por isso. Deus deu uma ordem. E ela, sem sabedoria, tola, deu ouvido à serpente. Essa serpente pode ser qualquer voz, aleluia, glórias a Deus, que vai dar certos conselhos a você, aleluias, que vai fazer com que você e seu esposo briguem. Você tendo uma amiga solteira, o que vocês faziam antes, certas coisas, não tem como você, mulher casada, fazerem as mesmas coisas. Porque vai acabar dividindo a casa, vai acabar ouvindo brigas e contendas. Então a mulher que é sábia, ela não vai dar ouvido a essas vozes, essas pessoas que não têm sabedoria, aleluias, que são pessoas que vai fazer você cair no precipício, aleluia, glórias a Deus. Porque Eva, ela deu ouvido à serpente. E por ela dar ouvido à serpente, pode você ser uma filha, aleluia, glórias a Deus, que não dá ouvido o que sua mãe muitas vezes diz. Porque mãe
elas podem, muitas vezes não concordar, não acertar que é felicidade pra gente, que às vezes querem determinados casamentos, querem que a gente seja isso, aquilo. Mas tem que ver o que você quer e qual é o teu propósito aqui. Mas muitas vezes quando você vai por caminhos, aleluia, glórias a Deus, que ela sabe que não é bom, que é caminho destrutivo, e você não dá ouvido a essa serpentinha, esses amigos, amigas, aleluia, glórias a Deus. Então comece a dar ouvido à sua mãe, porque ela já viveu, ela já vivenciou coisas na vida dela, que por ela não dar ouvido à mãe, isso lhe trouxe consequências. E os jovens muitas vezes não entendem quando a gente diz: não vá por esse caminho, não faça determinadas coisas. Uma mulher sábia, ela vai dar um conselho bom ao filho e à mãe. Mas nós sabemos que muitas vezes tem mulher que não sabem ser sábia e também não sabem conversar com o filho ou com a filha com sabedoria. Nós sabemos disso. Porque lidar com os jovens de hoje não deve ser fácil. Mas temos que pedir sabedoria ao Senhor. Porque mães verem às vezes os filhos ir por caminhos, em vez de começar a declarar palavras positivas e boas, elas declaram: mas você vai ser isso, vai ser aquilo, que eu não quero nem dizer. Mãe, você tem que ser sábia. Eu estou vendo por onde meu filho está indo. Muitas vezes eu estou avisando a ele não quer dar ouvido. Minha filha não quer dar ouvido, aleluia, glórias a Deus. Mas comece a dizer: mas eu profetizo, eu creio que meu filho, minha filha vai ser bênção. Vai ser um homem de caráter, uma mulher de caráter. Uma filha, aleluia, glórias a Deus, que ainda vai me dar gosto. Um filho que ainda vai me dar gosto na vida. Ainda vai ser bênção na minha vida, aleluia, glórias a Deus. Mas muitas vezes as mães sem sabedoria, sem paciência, amaldiçoam seus filhos. Começam a dizer certas palavras, aleluia, glórias a Deus, que traz uma legalidade para a vida do filho. Porque nós somos pai e mãe. Então nós somos aqui na terra a cobertura deles. Então a palavra tem mais poder ainda. Então você que é pai, que é mãe, peça sabedoria a Deus. Porque muitas vezes ela diz: eu não aguento mais o fulano. Mas quem vai aguentar? Você tem que pedir paciência a Deus para suportar. Porque o Senhor disse que nós temos que levar as nossas cruzes. Nós vamos dar conta se educamos bem ou se tentamos levar para o mau caminho, para o bom caminho, perdão. Mesmo que eles queiram ir para o mau caminho. Mas naquele dia, quando Deus pedir conta, aleluia, glórias a Deus, você vai dizer: Senhor, Ele vai saber que você fez de tudo. Mas o teu filho preferiu ir por outros, a tua filha preferiu ir por outros caminhos. Mas faça a sua parte. Mãe, principalmente, que quando as coisas dão errado, o pai sempre cobra as mães. Aleluia, glórias a Deus. Então nós que temos que ser sábias. Quando nós por nós mesmos não temos força e dizemos não aguentamos, mas diz: Senhor, mas o Senhor pode. Pede ajuda a outras pessoas, mas não declare palavras, mais ainda contra o teu filho. Se ele já não está indo por um caminho bom e você continua declarando essas palavras, você tem que começar a declarar: eu vejo meu filho ainda desta forma, vejo um homem de bem, um homem de caráter, um homem trabalhador, aleluia, glórias a Deus. Eu vejo minha filha casada com varão do lado. Se tua filha aí está indo por caminhos
que não está te agradando nem agradando a Deus. Comece a declarar tudo o que você deseja e sonha para a sua filha e para o seu filho. Aleluia, glórias a Deus. Porque muitas vezes eu sei que a gente é nervosa, damos ouvido a essas serpentezinhas, né? Aleluia, glórias a Deus. Essas palavras que não são boas. E Eva, aleluia, glórias a Deus, ela não foi uma mulher sábia. Por ela não ser sábia, o lar que Deus fez para ela e Adão ali, eles foram colocados para fora, foram destituídos, aleluia, de desfrutar, aleluia, glórias a Deus, daquele jardim. Por ela não ser sábia, ela cair no abismo e ainda levar o esposo para o abismo. Porque a mulher sábia, quando ela vê o homem tentando ir por abismo, ela vai avisar: este caminho que você está indo é um caminho de perdição, é um caminho de destruição. Mas já tem mulheres, quando não são sábias, ela puxa o homem para a destruição. Nós sabemos que a causa de lares serem destruídas são outras mulheres que não são sábias, que não são libertas, aleluia, glórias a Deus. Mas também não a julguem, porque nós já falhamos um dia, já pecamos, aleluia, glórias a Deus. E sabemos que muitas vezes a gente não tinha forças para sair das coisas que não agradavam a Deus. Mas todavia pedíamos força a Ele. E Ele nos resgatou. Então que você também não julgue, não amaldiçoe essas mulheres. Diz: Senhor, eu profetizo que um dia ela vai largar o meu marido, meu esposo, e o Senhor vai abençoar ela também com a família dela. Mas muitas vezes preferimos amaldiçoar, guardar rancores dentro de nós. E mulheres, aleluia, glórias a Deus, quando os seus lares são destruídos por causa de outras mulheres, não perdoa o seu esposo e a outra mulher também. Mas a questão não é perdoar, a questão é guardar o rancor aqui dentro. Porque isso adoece, aleluia, glórias a Deus. Essas fortalezas que ficaram guardadas dentro dela, aleluia, glórias a Deus. Mas, para não ficar só na mulher tola, aleluia, glórias a Deus, aqui na palavra quero também dar um exemplo de uma mulher sábia. E foi a rainha Esté, aleluia, glórias a Deus. A rainha Esté, ela foi criada pelo seu tio Mardoqueu. Porque os pais dela morreram e ela ficou órfã. E esse homem pegou ela para criar como filha. Ela já jovem, adolescente, eles viviam na Pérsia. Esse rei da Pérsia, aleluia, glórias a Deus, era casado. Mas quando chega um certo dia num banquete, ele pede que a sua esposa apareça, aleluia, glórias a Deus. E ela se nega. Por ela se negar, aleluia, glórias a Deus, ele depois procura conselhos e dá um conselho a ele que ele deveria deixar essa mulher. Ela não deixaria, as mulheres não deixavam de ser, mas ela deixou de ser a rainha. Então eles dão um conselho para esse rei, aleluia, glórias a Deus, o rei Assuero, baixar um decreto que ela perderia a coroa e outra tomaria no outro lugar. Vasti se negou a aparecer, aleluia, glórias a Deus. E nesse tempo as mulheres eram submissas. Hoje as mulheres têm liberdades. Aleluia, glórias a Deus.
Mas nesse tempo elas tinham que obedecer ordens. E aí ela se nega. Mas por ela se negar, os príncipes todos ficaram com medo de as esposas deles também, quando eles pedirem alguma coisa, começarem a também a dizer que não, por causa do exemplo que a rainha deu. Porque a rainha é um exemplo, ela tem que ser um exemplo. Então eles dizem que ele deveria destituir ela e colocar outra no lugar. E eles diz que ele deveria pegar todas as moças virgens da época e bonitas, colocar na casa das mulheres para cuidar dessas mulheres, embelezar, e aquele se agradasse seria nova rainha. E Esté começa a se destacar no meio dessas moças, já que o eunuco que ficou por conta delas já começou a ver ela diferente, ver sua postura, que ela era diferente das outras. Então ele observava e já começou a se agradar dela. Ela seria uma boa candidata para o rei. Mas chega o momento do rei escolher e o rei escolhe Esté. Mas chega um determinado momento, aleluia, glórias a Deus, que Amã, aleluias, que é rival do povo dela, o povo judeu, do seu tio Mardoqueu. Ele faz com que o rei dá uma ideia, com que o rei diz que no meio do povo de Assuero tinha muitos judeus. E isso não era bom, que mais para frente esse povo podia se voltar contra o rei. E o rei dá ouvidos e deixa ele fazer o que quiser com o povo. E aí ele cria um edito que vai entrar na casa desses judeus, matar todos, mulheres e crianças, e saquearem as suas joias. Amã, Mardoqueu, que é o tio de Esté, quando fica sabendo, rasga suas vestes, veste-se de saco e começa, aleluias, sair lamentando, e vai parar lá na porta do rei, onde a sua sobrinha é a rainha agora. Ela, quando vê aquilo, manda o seu eunuco saber o que aconteceu, aleluia, glórias a Deus. Ela, desde de nova, ela já foi criada, aleluia, glórias a Deus, para obedecer e fazer as coisas certas. Porque o tio dela era judeu. E os judeus, naquele tempo, eles não eram. Eles foram para outras terras, mas não eram bem vistas. Não eram bem vistos. E ele criou ela. Eu creio que ele criou ela já por uma direção de Deus. Ele sabia que um dia ele ia ser uma grande mulher. Aleluia, glórias a Deus. Então ele diz a ela: você vai, mas não diz qual é o teu povo. Não diz. Aí ela vira rainha e não conta. Mas chega essa determinada situação, que acontece isso, que o povo dela está em perigo. E agora ele pede que ela revele, que ela interceda para que o povo dela não seja destruído. E ela teme. Mas aí ele fala: você vai temer
por sua vida, mas isso não quer dizer também que você não vão descobrir que você também seja judia e não vai também lhe matar. Aí ela começa a pensar. Aí ela fala com ele e diz para que se levantasse um jejum de 3 dias, sem comer e sem beber por ela, para ela ir até o rei. Mas ela não queria ir, não era desobedecendo o tio, é porque havia uma ordem. A rainha não podia adentrar o rei sem ele dissesse que podia entrar, sem ele ter chamado antes. Ela sabia que ela estaria arriscando a vida dela. Mas ela foi sábia porque a vida dela estava em risco de qualquer maneira. E ela preferiu obedecer ao seu tio e pai que a criou, que não queria o mal dela. Mas nessa hora ela tinha que ser forte. Eu costumo dizer que as pessoas, aleluia, glórias a Deus, elas têm que ser ousadas para fazer as coisas certas. Mas na maioria das vezes as mulheres são ousadas para fazerem as coisas erradas. Aleluia, glórias a Deus. No calor de uma raiva, né, por um desprezo de alguma forma, aí se jogam na vida, aleluia, glórias a Deus, não se guardam. E nós sabemos que mesmo no mundo de hoje, com muita coisa, a mulher ainda tem o machismo, que homem pode tudo e mulher não pode nada. E nós sabemos que mulher, ela é mais frágil. E então, ela chega a esse momento. Mas para não ficar só minhas palavras, eu vou dizer aqui no livro de Esther, capítulo 5, vem dizer: Esther se apresenta ao rei. Sucedeu, pois, que ao 3º dia Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. O rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa do rei, defronte do pátio do aposento. E sucedeu que, vendo o rei, a rainha Esther, que estava no pátio, alcançou graça aos seus olhos, e o rei estendeu para Esther o cedro de ouro que tinha na sua mão. Então Esther chegou e tocou a ponta do cedro. Porque a rainha, se entrasse ao rei sem ser convidada, sem ser chamada, poderia ser morta. Só não seria morta se o rei levantasse o cedro. E o rei levantou o cedro, que achou graça na atitude de Esther. E eu creio que naquela hora foi Deus, aleluia, glórias a Deus. Porque a outra, por se recusar, ela não perdeu a vida, mas eu creio que ele era um rei, era de um bom coração, né? Ela só perdeu a coroa, não ficou sendo a rainha. Mas ele disse que ele achou graça. E diz: pede-me tudo que me pedir, até metade do meu reino eu te darei. E aí depois ela faz um jantar, convida o rei e convida aleluia, glórias a Deus, Amã. E nesse jantar ela declara que é, aleluia, glórias a Deus, judia. E que a vida dela também estava correndo risco. Mas eu creio que Amã não imaginava que ela seria judia.
E que o rei, aleluia, glória a Deus, já era a sua rainha, ele já gostava dela e ela sempre se portou, aleluias, como tal. E ele preferiu acreditar nela, aleluia, glórias a Deus. E faz outro edito, dizendo que o povo poderia se defender disso. Ele não poderia voltar mais atrás, que a partir do momento que é selado, aleluia, glórias a Deus, não pode voltar atrás. Então nós mulheres temos que ser sábia, aleluias, saber o nosso lugar, saber a hora de falar. Porque a mulher sendo sábia e sabendo o seu lugar, ela vai falar em qualquer lugar, adentrar em reis. Aleluia, glórias a Deus. Então, na noite de hoje, eu quero deixar essa palavra para você, mãe, para você, esposa, para você, jovem, adolescente, aleluia, glórias a Deus. Se dê valor como mulher, aleluias. Mulher que povoa o mundo. Mulher, aleluia, glórias a Deus, que Deus escolheu para mandar o seu filho Jesus, aleluias, pelo seu ventre. Então, muitas vezes temos que nos valorizar. Eu vejo nos dias de hoje as mulheres se desvalorizando. Então, nós, quando sabemos o nosso lugar, sabemos o que queremos para fazer as coisas certas, as coisas acontecem. Mas quando somos tola, aleluia, glórias a Deus, em vez de ajuntar, vai destruir. Porque Eva aqui, por ouvir a voz da serpente, aleluia, glórias a Deus, ela teve que viver dores. E sabemos que ouvir vozes de serpente, às vezes certas vozes, conselhos de amiga, de amigos, aleluia, glórias a Deus, que muitas vezes vai lhe dar conselho que não vai ser bom, aleluia, glórias a Deus, que vai destruir, aleluias, a tua casa, a tua família, você que é casada. Não dê ouvido a essas vozes. Seja mais sábia. Veja o que mais para frente, aleluia, glórias a Deus, vai acontecer. Porque muitas vezes, por nós darmos ouvido, por um impulso, achar que ela está certa, porque fez, eu vou fazer também, aleluia, glórias a Deus, e vai no impulso. Porque Eva ali caiu porque a fruta era desejável aos olhos. E nem tudo que é desejável aos nossos olhos é bom para nós. Amém? Que esses exemplos, aleluias, glórias a Deus, fiquem guardados da história de Eva e a história de Esther. Aí eu quero perguntar para você, você prefere ser Eva ou Esther? Aleluias. Que mesmo ela sendo ousada, aleluias, mas foi por algo bom e certo, aleluia, glórias a Deus. Eva, ela foi ousada, mas por uma coisa errada. Amém? Eu gostaria que você desse seu like, compartilhasse esse vídeo. Se ele não falou com você, pode falar com outra pessoa. Então compartilhe, deixe seu like, aleluia, glórias a Deus. Eu quero abençoar a tua casa, a tua vida, a tua família. Que o sangue de Jesus guarde você, dê sabedoria, que você seja uma mulher sábia, aleluia, glórias a Deus, que vai edificar a tua casa, tanto a tua casa física como a tua casa espiritual. Amém? Boa noite. Fiquem com Deus.